Amém? Você que está aí fora, vá se adentrando, se achegue. Louvado seja o Senhor. Amém? Enquanto você vai se pondo no seu lugar, você já vai fechando seus olhos, amém? Já vai aí buscando se achegar, se aquietar. Amém? Obrigado, Senhor. Santo, santo és tu, Senhor. Ó Deus. E você que está aqui, você que se dispôs a sair do teu lugar, da tua casa, após uma semana de trabalho, após aí, eu espero que você esteja aí no teu lugar assim como diz esse louvor, com o coração acreditando nessas palavras, que não há Deus maior, que não há Deus melhor, que não há Deus tão grande quanto o nosso Deus. Não é porque essa semana foi mais difícil que talvez você possa estar achando que Deus é menor do que é. Porque muitas vezes nós medimos o poder de Deus, nós, com a nossa consciência, com a nossa carne, com a nossa mente humana, nós medimos o poder de Deus de acordo com a maneira com que nós estamos. Se estamos bem, nós acreditamos que não há Deus maior, que não há Deus melhor. Mas infelizmente o nosso coração enganoso muitas vezes nos leva para outro caminho. Quando não estamos tão bem, quando as coisas não estão saindo conforme a maneira que nós achávamos que era correto sair. Então, se talvez você aí, por algum motivo, você chegou à casa do Senhor achando que Deus não é tão grande assim, que Deus não é tão poderoso assim, pela sua condição de agora, busque no Senhor, para que esses pensamentos maus não venham tomar conta do teu coração. Pai, em nome de Jesus, o Senhor, não há Deus maior do que o Senhor, ó Pai, não há outro igual ao Senhor, com aquele que nós buscamos adorar, exaltar. É no santo nome de Jesus que nós nos achegamos na tua casa. E ó Pai, derrama da tua sabedoria, Senhor, que nós possamos ter discernimento, Senhor, daquilo que realmente é correto. Nos dê discernimento, Senhor, daquilo que vem do Senhor. E nos perdoa, Pai. Nos perdoa, Senhor, se muitas vezes nós nos deixamos nos levar pelo nosso coração, ó Pai, pelo nosso coração enganoso. Receba o louvor, a adoração, ó Pai, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Digno de toda honra, toda glória. Como nosso Deus.
Declare o nosso Deus. Tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo ele fez, tudo criou, tudo formou. Aleluia. Amém? Olha para quem está do teu lado e diz assim para ele, ó, eu fui criado para adorar ao Senhor. Amém? Nós somos criados para adorar ao Senhor. Creia isso, ponha isso no teu coração e viva debaixo dessa palavra. Amém? Amém? Amados, em meio a esse cântico, eu gostaria de pedir para você estar saindo do seu lugar. Mesmo você que estiver nos visitando, você que está nos visitando, sejam bem-vindos à casa do Senhor.
É um prazer ter você conosco, que você possa se sentir à vontade. E o nosso desejo é que você se sinta à vontade para estar louvando, adorando. Amém? E se sinta à vontade em também sair do teu lugar, cumprimentar, adorar e louvar em nome de Jesus. Amém? Nada de ficar sofrendo angústia e dor, esse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos aí você pode então perceber que pra ele é algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você.
Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Aí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor. Aleluia. Amém? Amém? Louvado seja o Senhor. Creia nessa palavra, amém? Não só para cantar, não só para dizer essas palavras, mas creia no teu coração. Em nome de Jesus. Pega esse envelope que está na cadeira. Amém? Louvado seja o Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus Santo, 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 Santo. Mesmo você que não for ofertar nessa oportunidade, mesmo você que não for trazer o seu dízimo, a sua oferta, esteja pegando o envelope a si mesmo. Amém? E com ele em mãos, oremos em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, ó Senhor, nós te agradecemos, ó Pai. Nós, ó Senhor, não temos, a verdade, ó Senhor, é que nós não temos palavras, ó Pai. Nós não temos atitudes, ó Senhor, para demonstrar, ó Senhor, para representar, ó Pai, para retribuir aquilo que o Senhor fez e ainda vai fazer por nós, ó Senhor. É imensurável, Senhor, não tem como nós imaginarmos, ó Pai, o que é o Teu amor por cada um de nós. E é por esse amor, por esse infinito amor que nós estamos aqui hoje, tendo a oportunidade de Te agradecer, ó Senhor. Te agradecer pelo nosso lar, Te agradecer pela nossa família, pelo nosso trabalho, Senhor, pela nossa saúde. Obrigado, Senhor, porque o Senhor, ó Pai, nos mostra, Senhor, que em Ti nós somos capazes, mas somente em Ti, Senhor. Não é pela força do nosso braço, não é pela nossa inteligência, ó Pai, porque tudo vem de Ti, Senhor. E nesse momento, ó Pai, nós queremos entregar os nossos dízimos, as nossas ofertas. Receba, ó Senhor, em nome de Jesus, porque tudo é Teu, ó Pai, tudo. Oh Senhor, aleluia. Amados, amém, esse louvor, você possa vir aqui à frente. Esteja depositando seu envelope nos gasofilaços que estão aqui, mesmo que com seu envelope vazio. Venha, coloque o seu envelope, adore, exalte, engrandeça, se alegre na presença do Senhor. Louvemos em nome de Jesus.
Existe um rio, Senhor, do teu grande amor, águas que correm no trono, águas que curam, que limpam, por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está neste lugar. Quero beber do rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Derrama da tua Shekinah, Senhor. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Sinta a presença do Senhor. Sinta o agir do Espírito Santo. Creia que Ele está no nosso meio nesse momento. Creia que o Espírito Santo de Deus agora está do teu lado, tocando no teu coração, tocando no mais puro do teu íntimo. Abre os teus ouvidos para o Senhor. Esvazia o teu coração nesse momento de qualquer preocupação, de qualquer outra coisa que não venha ser pensar em Deus, em buscar a presença dEle. Creia que nesse momento vitórias espirituais estão sendo conquistadas na tua vida. Talvez você não consiga ver, mas se entregue na presença dEle. Abre o teu coração, se derrame para Ele. Quebranta o nosso coração, ó Deus Santo, o nosso coração de pedra, o nosso coração duro. Tira, Senhor, o rancor do nosso coração, tira toda a mágoa, tira todo o espírito de inveja. Vem, Senhor, Sondelaba Súria. Dê espaço para o Espírito Santo. Abra espaço para o Espírito Santo de Deus agir. Deus quer fazer, Deus quer tratar. Mas para isso precisa você dar o primeiro passo. Abra a tua boca, adore, louve, exalte ao Senhor. E o fruto do teu grande amor, águas que correm do trono. Santo, santo és tu, Senhor. Águas que curam, que Sondelaba Súria, Combelá. por onde ele passar, por onde eu vi passar, Suri, canta lá, Baxurie, Combelá, Surie, Banasso, Ora, Banana, Surie, Chondebá, esse
neste lugar. Quero beber. Diga isso pro Senhor. Diga. Sacia a minha sede, lava o meu Deus. Eu quero correr em das águas. Tu és grande, ó Senhor. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia a minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia a minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. A minha vida, tu és o vinho, Senhor. Ó Senhor, De águas o vivas. nosso desejo é não parar mais de te adorar. O nosso desejo, Senhor, é continuar te louvando, te adorando, te exaltando. Sobre lá, Bassurie, come lá, Maná. Oh Deus. Obrigado, Senhor. Vida, és o rio, Senhor. De águas vivas, és a fonte, Senhor. Da minha vida, és o rio, Senhor. De águas vivas, és a fonte, Senhor. Na minha vida, Senhor, de águas vivas, és a fonte, Senhor. Da minha vida, tu és o rio, Senhor. Aleluia! Aplauda o Senhor, santo, 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 santo és tu, Senhor. Oh Deus, Tu és glorioso, Senhor, Tu és poderoso, Jesus. Nós Te adoramos, Senhor, nós Te glorificamos, Deus. Queremos que o Senhor, ó Pai, receba, Deus, a nossa adoração, ó Deus, e louvores ao Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que a Tua presença, Senhor, esteja neste lugar, Senhor, abençoando, ó Pai amado, transformando e curando, ó Deus, as nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, vem com a Tua palavra, com o Teu poder, Senhor, nos curar e nos transformar para a glória do Teu santo nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.
Alô? Ok. Amém. As crianças estão indo para suas classes. A gente pode se sentar e a palavra está com o pastor Tony. Tá bom? Aleluia. Graça e paz, amados. Amém? Amém, não? Então tá bom. Glórias a Deus. Às vezes acontecem algumas falhas. São efeitos especiais, não são defeitos não, tá? São efeitos especiais. Que acontece às vezes aí com os microfones, mesa de som, instrumento. Às vezes eu acho, gente, que esses equipamentos eletrônicos, eles têm vida própria, né? Principalmente computadores, né? Eu estou quase certo de que deve haver algum sensor de ansiedade, né? Já reparou quando você está com mais pressa, mais devagar o computador vai? É uma coisa medonha um negócio desse. Mas graças a Deus, estamos aí dando início a mais um final de semana abençoado. E que você possa se deixar ser tocado pela presença de Deus, né? E que esse rio do Senhor possa realmente passar pelo teu coração, purificando, limpando e trazendo vida, né? É interessante o que essa canção traz como reflexão, né? Que você possa realmente se deixar levar pela presença do Senhor, pela palavra do Senhor, pelo agir de Deus. Amém? Queridos, nós estamos aí dando início a mais um final de semana. Nós chamamos de final de semana abençoado. E eu quero convidar vocês a abrir as suas Bíblias lá em Gênesis. Gênesis capítulo 6. Livro de Gênesis, é o primeiro livro da Bíblia. Conforme você for encontrando, você vai se colocando em pé. Gênesis capítulo 6, verso 8, verso 9, e depois nós vamos ler o verso 22, tá? Gênesis capítulo 6, Gênesis capítulo 6, verso 8 e verso 9. E depois iremos ver o versículo 22, tá bom? Amém? Gênesis 6, a partir do verso 8, diz assim o texto sagrado. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Vamos para o verso 22 desse mesmo capítulo. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Amém? Fecha teus olhos, mantenha a tua Bíblia aberta. Abra também o teu coração. Conversa mais um pouco com Deus. Você já iniciou o culto buscando a presença do Senhor. Ele está aqui neste lugar, amém? Você já adorou Ele, Ele recebeu a nossa adoração, recebeu o nosso louvor, recebeu o nosso agradecimento. E agora você se prepare para você receber de Deus, para você receber do Senhor. Peça para Ele que através da palavra, através da Bíblia, Ele possa falar ao teu coração, Ele possa sondar o seu coração e trazer para você exatamente o que você precisa. Não é o que você quer ou o que você acha que precisa, mas fala: Deus, eu quero que o Senhor trabalhe no meu coração e traga sobre a minha vida, Senhor, aquilo que eu preciso. O Senhor sabe sempre qual é o melhor. E eu lhe peço a Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha ao Pai, de encontro aos nossos corações, possa vir a Deus tratar conosco. É muito bom estar aqui, Senhor, na tua casa. É muito bom poder, ó Deus, entoar cânticos a Ti. É muito bom, ó Deus, abrir a Ti o nosso coração. E aqui desejamos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa, Senhor, ó Deus, fazer a diferença na nossa vida, possa moldar o nosso ser, e assim possamos, ó Deus, sermos diferentes, ó Pai, porque o Senhor está tocando em nosso coração, não diferentes uns dos outros, não em comparação aos outros, mas estarmos realmente sendo diferente de como éramos, diferente de como andávamos, ó Deus, pois queremos ter a Tua palavra, queremos ter a Tua direção, queremos ter, ó Pai amado, o Seu fluir sobre os nossos corações. Meu Deus, obrigado, Pai.
Obrigado porque eu sei que o Senhor já está atuando, o Senhor já está agindo, o Senhor já está tocando, ó Deus, em nossas vidas. Te louvamos, te pedimos e te agradecemos por meio de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Podemos assentar, queridos? Glórias ao Senhor. Amém. Amados, uma coisa que nós precisamos entender dentro da nossa vida com Deus, né? Que a partir do momento em que nós reconhecemos que Jesus veio para nos salvar, a partir do momento que nós reconhecemos que Ele foi enviado por Deus, porque Deus nos ama de uma maneira extraordinária, e quando nós conhecemos isso, né? Quando nós entregamos a nossa vida para Deus, para que Ele venha dirigir, Ele venha governar, Ele venha nos instruir, Ele venha nos fortalecer, Ele venha nos consolar, Ele venha conduzir a nossa vida, né? Quando nós nascemos de novo, né? E o nascer aqui é o nascer do Espírito, é diferente do nascer da carne. A nossa vida, gente, passa por uma transformação. E nós precisamos entender um fator muito sério, que na verdade nós começamos a viver uma vida paralela. Não é uma vida dupla. Perdão. Não é uma vida dupla, tá? Né? Questão de você ter uma vida espiritual e ter ali uma vida terrena. Não. Mas começamos a ter uma vida paralela. Por quê? Porque nós temos, né, aqueles que nascem de novo, aqueles que passaram pelo novo nascimento, aqueles que entregaram as suas vidas a Jesus Cristo e entenderam o plano de salvação que Deus desenvolveu, que Deus, no caso, planejou. Nós começamos, no caso, a ter essa vida paralela, porque nós estamos ligados a Deus pelo novo nascimento, mas ao mesmo tempo ainda estamos ligados aqui na terra pelo nosso corpo, pela nossa mente, pelo nosso entendimento. E nós precisamos conciliar isso, né? O grande desafio, na verdade, nosso, amados, é nós sabermos conciliar essas duas dimensões. Volto a dizer, não é uma vida dupla, né? Uma hora você é espiritual, outra hora você é carnal. Não. Mas é uma vida paralela. Porque a partir do momento que você aceita Jesus, a partir do momento que você quer andar com Cristo, você quer agradar a Ele, você quer andar conforme os mandamentos, os estatutos, a orientação, aquilo que Ele tem estabelecido. Nós desejamos agradar a Deus, desejamos realmente ter relacionamento com Ele, ter contato com Ele, andar com Ele. Mas ao mesmo tempo ainda estamos presos a um mundo em que a nossa carne tem necessidades, em que a nossa alma tem necessidades, em que nós precisamos também aí, no caso, satisfazer essas necessidades. Então é uma vida paralela, não dupla. Amém? Tá? Não vai pensar que tem duas vidas aí não, porque você fica com duas caras, aí fica complicado. Não é essa a ideia. O desafio nosso é conciliarmos a nossa vida, vivendo o reino dos céus, aqui na terra. Não é trazer o reino dos céus para a terra, mas vivermos o reino dos céus aqui na terra. E isso é um grande desafio para qualquer cristão. Todo cristão, ele enfrenta esse desafio. Todo cristão passa por essa luta constante. Nós verificamos nas cartas, principalmente nas cartas de Paulo, o quanto ele descreve isso. Ele diz que a carne luta contra o espírito contra a carne. Ele diz em ocasiões ali que o bem que ele queria fazer, ele não faz, e o mal que ele não gostaria, que ele não queria fazer, ele faz. Então, quer dizer, é um grande desafio nosso. O nosso novo nascimento nos projeta para a eternidade, mas enquanto estarmos aqui, precisamos encarar esse desafio. E com a ajuda do Espírito Santo de Deus, com a ajuda da presença desse Espírito Santo, nós conseguimos vencer, nós conseguimos superar, nós conseguimos encarar esse desafio e sairmos vitoriosos. Mas é necessário que nós precisamos tomar posturas, tomar posições, tomar atitudes que possam realmente favorecer nós vencermos esse grande desafio de sermos cidadãos celestiais, mas vivendo aqui na terra. Esse é um grande desafio que você tem que entender. Que muitas vezes você está apanhando da sua carne, você está apanhando dos seus desejos, está apanhando da sedução que o mundo apresenta, das tentações e das ciladas que o maligno apresenta, coisas que a sua carne deseja, e você, fica naquela. Fala, poxa, não está adiantando nada servir a Deus.
eu estou apanhando mais da minha carne do que tudo. E aí, se você entender que você tem essa vida em paralelo, a sua vida espiritual juntamente com a sua vida aqui na terra, você vive espiritualmente aqui na terra. E dessa forma você consegue entender, consegue vencer. Aliás, a palavra de Deus, ela demonstra isso o tempo todo. Se você pegar, né, inclusive eu quero lançar esse desafio para você. Leia o Sermão do Monte. O Sermão do Monte, amados, está lá no Evangelho de Mateus. São 3 capítulos, capítulos 5, 6 e 7. Leia ele mais de uma vez. Você não vai gastar mais do que 5 minutos, 10 minutos lendo. Leia todo dia. E você vai observar o quanto Jesus está nos projetando para a vida eterna. O quanto Jesus está nos projetando para o céu. Porque o que ele orienta ali, gente, presta atenção nisso. O que ele nos orienta ali, no Sermão do Monte, ali no Evangelho de Mateus, capítulo 5, 6 e 7, querido, só tendo realmente o foco no céu. Só realmente vivendo com o propósito de estar na eternidade com Deus. Porque as atitudes, o comportamento, o posicionamento que ali no caso é apresentado como ensino, queridos, é para nós realmente nos esforçarmos em nos desligarmos. E quando eu falo nos desligarmos, amados, não é você rejeitar, mas é você se posicionar. O que está escrito no Sermão do Monte, está ali para que nós possamos, no caso, deixar de lado, né? Pararmos de nos preocupar com as coisas terrenas. Tá? Claro que continuamos a vivê-las, mas elas não têm mais tanta importância, elas não têm mais tanta ênfase na nossa vida. Leia o Sermão do Monte, desafio você a ler, né? Leia esse final de semana, chega em casa antes de dormir, pega lá capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, amanhã você lê de novo, domingo você lê novamente, e você vai começar a ver, mas leia com esse foco, Jesus preparando você para o céu, Jesus preparando você para uma vida eterna, mas você ainda permanecendo aqui. É o que ensina o Sermão do Monte, aliás, é o que ensina a Bíblia Sagrada, na verdade. Ela apresenta para nós essa proposta, de nós estarmos nos preparando para a eternidade, nos preparando para viver com Deus. Só que esse preparo ainda, o campo de treinamento é aqui. É no seu dia a dia, é nos seus afazeres, é nos seus relacionamentos, é na sua caminhada. Junto com os seus planos, junto com os seus sonhos, junto com os propósitos que você talvez desenhou para você, a nível profissional, a nível acadêmico, a nível, né, familiar, conjugal, enfim. Então passa a ser um grande treinamento aqui, mas é Deus preparando você para o céu. E aqui, amados, nessa passagem aqui que nós lemos, nós encontramos aqui alguns pontos na vida de Noé, né, que contam a história de Noé. Começa ali a história, né, dele ter sido agraciado, né, ali achou graça diante do Senhor, é que ele foi agraciado por Deus. Deus viu nele algo que pudesse fazer dele alguém muito especial, um instrumento especial nas mãos do próprio Deus, né? Então achar graça aqui não é achar alguma coisa engraçada, não. Achar graça aqui é ser agraciado por Deus, né? E nós encontramos aqui nesse homem, amados, esse agir, esse mover de Deus no coração dele. E é interessante que alguns pontos, né, eu separei exatamente esses versículos aqui, mostram o que chama a atenção de Deus, ou o que deve existir em nós, para que possamos viver essa eternidade, viver a vida cristã, viver a vida do reino dos céus, ainda aqui. São pontos aí que falam sobre isso, são atitudes, comportamentos, posicionamentos, melhor dizendo, que favorecem isso, que fazem com que nós possamos entender melhor qual deve ser a nossa missão, qual deve ser o nosso propósito de ainda permanecermos aqui. Todos nós, gente, com certeza, sem exceção alguma, nós desejamos, nós queremos restauração, queremos bênçãos, queremos livramentos de problemas. Ninguém gosta de passar por dificuldades, passar por problemas. Queremos aí direção. Quando nós temos direção, a coisa fica muito mais fácil, né? Fica muito mais simples.
Quando você vai num local e você tem ali um mapa certinho, né? Hoje em dia tem um GPS aí que ajuda bastante, né? Embora tenha alguns GPS aí que levam você para um brejo, né? Mas você vai com mais segurança, principalmente quando você vai para um lugar onde você não sabe aonde deve chegar, né? Como chegar lá, melhor dizendo. Então Deus nos dá essa direção, né? E todos nós queremos uma direção. Seria muito bom que Deus nos visitasse todos os dias e falasse: só faz assim, 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 assim e assim. Maravilha! Mas não é essa a proposta de Deus. A proposta de Deus é que você, além de obedecer, de receber as instruções dele, mas você também possa crescer e possa escolher, possa tomar decisões, possa se desenvolver. Não é isso que nós fazemos com os nossos filhos, fazemos com as nossas crianças, né? Você não vai deixar ela o tempo todo no berço. Ela vai crescendo, você fica esperando ansiosamente que ela comece a engatinhar. Você espera ansiosamente, né? Você vai segurando, você vai acompanhando, você vai dando os cuidados necessários. Quando ela começa a ficar em pé sozinha, ela começa a dar os primeiros passos. É uma riqueza tremenda. Mas você está ali sempre acompanhando e você quer que ela vá se desenvolvendo. Deus também quer que você se desenvolva. Deus quer que você também cresça, que amadureça. Essa é a proposta de Deus para nós, que nós vamos amadurecendo com o nosso relacionamento com Ele, com a nossa caminhada com Ele. E nós desejamos isso, com certeza também. Queremos, né, andar de maneira, né, adequada. Alguns, muitas vezes, por causa dessa questão de andar de maneira adequada, muitas pessoas apelam ou desejam a total independência de Deus, e não é assim. Nós temos que entender que estamos debaixo de um Deus que está no controle de todas as coisas, né? E quando Ele tem que intervir, Ele intervém, Ele age. Mas Deus quer que nós nos desenvolvemos. Deus quer que nós amadurecemos. Deus quer que nós cresçamos nisso, né? E muitos também querem isso. Desejam a restauração, as bênçãos, o livramento, a direção, o desenvolvimento. Muitos querem isso, mas poucos querem saber de viver uma vida cristã voltada para o reino dos céus. Nós queremos as bênçãos de Deus, queremos o aval de Deus, queremos ali o livramento de Deus, queremos a restauração de Deus, mas muitos não querem saber do reino de Deus. É aquilo que eu sempre digo aqui. Muitos querem Deus como pai, mas poucos querem viver como filhos. Deus é pai na hora de me dar. Na hora de obedecer, você prefere ser, né, órfão. Na hora de se submeter, você prefere não estar debaixo ou sujeito à direção de Deus. E muitos, infelizmente, eles querem esses livramentos, as bênçãos e tudo mais, mas eles não querem ter uma vida cristã voltada para o reino de Deus, para o reino dos céus. Poucos se importam em viver uma vida cristã completa, embora gostam e queiram receber tudo que a vida cristã, tudo que a vida com Deus possa oferecer. Mas, amados, a vida com Deus, uma vida cristã completa, uma vida cristã plena, ela envolve um relacionamento, envolve uma interação. Você interagir com Deus, embora Ele seja soberano, Ele esteja acima de todas as coisas, mas Ele quer interagir com você. Ele quer agir em você e através de você. Só que muitos não querem isso, querem apenas as bênçãos, querem apenas ali, né, o que Deus possa, ou o que o reino de Deus possa oferecer. E não é assim, gente. Muitos querem ser abençoados, mas não querem se comprometer. Querem se sentir seguros, mas não aceitam compromissos com Deus. E aí fica difícil ter uma vida realmente plena, uma vida dirigida, ensinada, preparada, formada pelo próprio Deus. Nós precisamos, amados, aprender e entender, como eu disse no início aqui, existe esse paralelo na nossa vida daqueles que aceitaram Jesus, daqueles que pelo menos confessaram em aceitar a Jesus, com a vida que nós temos. Há um paralelo que nós precisamos, no caso, abrir o nosso coração. E aqui nessa história de Noé, amados, nós encontramos alguns pontos importantes, né? No verso 8 aí,
Mantenha sua Bíblia aberta, gente. Verso 8. Gênesis 6, verso 8. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Vamos parar por aí um pouquinho. Amados, como disse, Noé foi agraciado por Deus. Deus o agraciou, né? Deus olhou para ele no meio de uma geração completamente corrupta, numa geração em que não havia, né, outro destino a não ser destruí-la. E Deus agraciou a Noé, né? Reconheceu ali, né? E Noé reconheceu isso, que ele foi recebido por Deus sem qualquer merecimento. Quando se fala aqui que Noé achou, né, graça diante do Senhor, é que Deus o agraciou sem que ele tivesse qualquer merecimento. Apesar das atitudes, apesar do comportamento, apesar do desejo, mas mesmo assim Noé era um pecador. E precisava também dessa presença, desse compromisso com Deus, para buscar uma purificação, para buscar ser também tratado pelo Senhor. Noé reconheceu que ele foi salvo sem merecer. Noé reconheceu que ele foi salvo simplesmente pelo favor divino. E assim é a nossa condição. E esse é o primeiro ponto, gente, que nós devemos entender em relação ao nosso relacionamento com Deus, em relação ao reino dos céus. Saber em que posição nós nos encontramos. Em que posição você se encontra? A posição que nós nos encontramos, amados, é debaixo da graça do Senhor. Quem passou pelo novo nascimento, quem entregou sua vida a Jesus, quem está procurando viver uma vida cristã, obedecendo a palavra de Deus, não está fazendo isso e não deve fazer isso para ser salvo, mas reconhece que faz isso porque já é salvo, porque já foi ali alcançado pelo amor de Deus, pela misericórdia de Deus. A nossa posição é essa, nós precisamos entender isso. Nós não temos méritos diante de Deus. Você pode ser a pessoa mais legal do mundo, meu querido, mas não é assim que Deus avalia. Comparado à santidade dele, todos nós, sem exceção, somos falhos. Você pode se comparar a qualquer outra pessoa que talvez tenha aí um comportamento, tenha ali uma atitude, tenha ali um agir diferenciado, né? E às vezes até meio reprovado. Mas se comparar a essa pessoa é fácil você se julgar santo, se julgar, no caso, justo, se julgar íntegro. Mas compara o seu comportamento com a grandeza de Deus, com a santidade de Deus. E aí? Então, o primeiro fator é nós sabermos em que posição nós nos encontramos. Noé tinha essa consciência. Ele fala, olha, eu não estou aqui, eu não fui escolhido porque eu sou melhor, eu não fui escolhido porque eu tenho aí, no caso, alguma habilidade em especial, eu não fui escolhido porque, no caso, né, Deus fez um sorteio e ali de repente saiu o meu nome. Não. Foi escolhido única e exclusivamente pela graça de Deus, não foi por méritos. Essa é a nossa posição. Para vivermos o reino dos céus, para vivermos a eternidade com Deus, para nos prepararmos para o céu, nós temos que ter essa consciência. Se eu estou indo para o céu, se eu tenho essa oportunidade de ter uma vida eterna com Deus, não é porque eu mereço, não é porque eu sou legal, não é porque eu sou pastor, não é porque eu sou ministro, não é porque eu sou líder, não é porque eu sou isso ou aquilo outro. É única e exclusivamente pela graça de Deus, só. Essa é a nossa posição. E Noé sabia disso. Então, saber em que posição nós nos encontramos é fundamental para que você comece a viver o reino dos céus. Por que eu estou falando isso? Por que é tão fundamental assim? Porque, queridos, o que eu tenho encontrado de pessoas que se acham ali exigentes, né? Ou, né, no caso ali, acham-se no direito de reclamar determinadas coisas diante de Deus, de exigir algumas coisas de Deus, é uma coisa absurda nos dias de hoje. As pessoas acham que tem o direito de invocar o nome do Senhor, exigindo isso e aquilo outro, e não é assim.
Você pode ser uma pessoa muito esforçada na obra de Deus, você pode ser uma pessoa muito dedicada na obra de Deus, você pode ser uma bênção assim extraordinária aos olhos dos homens, mas diante de Deus você só é salvo pela graça dele, só. Foi o que eu falei no domingo passado, encerrando aqui às 12 horas, né, de louvor e adoração, na jornada de louvor. O que nós, né, podemos fazer para Deus, que Deus fique devendo alguma coisa para nós, gente? Então, se você quer viver a vida eterna, se você quer viver o reino dos céus, se você quer se preparar para esse reino dos céus, a primeira coisa que tem que ter no seu coração é isso: eu estou sendo incluso, eu estou sendo introduzido nesse reino tão somente pela graça de Deus. Não é porque eu faço isso, aquilo ou aquilo outro, é porque Deus é muito misericordioso, ué. É por causa disso. É assim que começa a sua vida dentro do reino dos céus. É assim que começa a nossa vida. Precisamos entender essa nossa posição diante de Deus. Não temos méritos nenhum para sermos aceitos por Ele. Mas mesmo assim, Deus insiste conosco. Insiste em nos oferecer o seu reino. Insiste em nos alcançar, em nos buscar. Glória a Deus por isso, amém? Então, tenha essa visão. Você tem que entender que posição você se encontra. E você se encontra na posição de estar debaixo da graça de Deus, debaixo de um favor imerecido que Deus está concedendo a você. Você não merece, eu não mereço, mas Deus quer. Amém? Amém? Ainda bem que Ele quer. Ainda bem que Ele nos quer perto dEle. Essa é a primeira posição a qual você tem que entender. E Noé entendeu isso. Ele soube que o chamado de Deus, o toque de Deus no coração dele, era única e exclusivamente por causa da graça de Deus. Noé foi agraciado por Deus. Não porque teve méritos, mas foi agraciado por Deus. Debaixo desse agir, debaixo desse mover, nós vamos entendendo algumas coisas, né? E é por isso que a palavra de Deus, ela coloca as coisas em ordem. Uma coisa que você deve observar quando você lê a Bíblia, meu querido. E você deve ler a Bíblia, ou escutar diretamente a Bíblia, né? Hoje nós temos recursos maravilhosos aí, né? Quem tem dificuldade de leitura, né? Tem aí um projeto que se chama A Fé Vem Pelo Ouvir. É o Novo Testamento narrado, versículo ali, né? De uma maneira igualzinho que está escrito. Né? Nós temos muitos recursos hoje, graças a Deus, muito diferente do que era há 15, 20 anos atrás. Toda vez que você se deparar em ler ou ouvir diretamente a Bíblia Sagrada, você entenda uma coisa: o autor da Bíblia é o Espírito Santo de Deus, amém? Então as coisas são colocadas em ordem ali, né? Porque elas seguem uma determinada ordem, elas não são jogadas aleatoriamente, né? Ah, não, quero que você fale isso, então escreve do jeito que você entendeu. Não, é assim, assim, assim e assim. Deus é detalhista, Deus é minucioso, porque Ele quer trabalhar no nosso coração. Ele sabe aonde tocar. Quando Ele toca em você, Ele sabe aonde tocar. Ele sabe o que fazer em você, o que fazer com você. Ele sabe, Ele é o especialista. Ele te conhece antes de você ser formado. Você consegue entender um negócio desse? Eu consigo, só pela fé. Quando eu ainda era um embrião, Deus já estava sonhando comigo há muito tempo. Então, Deus, Ele é minucioso. E aqui Ele começa falando de Noé acerca de que ele foi agraciado. Então, é através de ser agraciado que as outras coisas, os outros fatores, os outros posicionamentos vão sendo formados na nossa vida. Tá? Deus não começa nada de trás para frente. Né? Tem um ditado por aí que diz, né, que Deus escreve certo por linhas tortas. Deus não usa linhas tortas, Ele endireita a linha primeiro, viu? Tá? Então, deixa Ele agir no teu coração, deixa Ele trabalhar com você.
Ele vai endireitando você. E Ele vai escrevendo uma nova história com você agora direito, retinho, certinho na presença dEle. E aqui, amados, nós encontramos aqui, ainda no versículo 9, né? Eis a história de Noé. Noé era homem justo. Gente, aqui significa o seguinte: quando nós somos agraciados por Deus, nós temos que mudar o nosso comportamento. Lembre-se, Deus aqui, primeiro, a palavra de Deus falou que Noé achou graça diante do Senhor, foi agraciado por Deus, tá? Então, ele não era justo para ser agraciado. Ele começou a agir de maneira justa por ser agraciado. Está entendendo isso? Amém? Não é para ser agraciado que ele era justo e íntegro, mas por ser agraciado que ele se tornou justo e íntegro. Tá? Olha a sequência aí. E aqui, amados, quando nós somos agraciados por Deus, nós temos que saber como nos portar. E qual é a maneira aqui que a palavra de Deus está nos ensinando? Buscar viver em justiça. A vida de Noé refletia as atitudes justas, debaixo da graça que ele estava, debaixo da graça de Deus. Ele não usava de julgamentos, mas ele vivia a sua vida debaixo da justiça que Deus estabelecia. Quando se assume a posição de vivermos o reino de Deus, gente, não somente pela sua maravilhosa graça, mas a justiça se torna um elemento essencial. Você começa a olhar com outros olhos, você começa a olhar de outra maneira, você começa a se portar de maneira diferente. Você não começa ali a tomar decisões precipitadas, a julgar precipitadamente, mas você deixa as coisas no seu tempo adequado acontecerem, você espera em Deus, pois sabe que Ele sim é justo. Quando somos agraciados por Deus e queremos viver o reino de Deus, nós começamos a buscar a justiça de Deus. Não a nossa justiça. Não a maneira como nós achamos ou julgamos. E se nós temos esse comportamento de ainda julgar da nossa forma, da nossa maneira, nós precisamos estar mais perto de Deus. Precisamos nos aproximar mais de Deus, para que Ele possa mudar o nosso coração. Quantas coisas você tem enfrentado, né, por ter feito julgamentos errados? Quantas situações desagradáveis surgiram porque você avaliou do seu jeito e não buscou ali a direção, a justiça de Deus? Quando somos agraciados por Deus, nós começamos a nos aproximar desse Deus. E a justiça dele começa a fazer parte da nossa caminhada. E começamos a mudar o nosso comportamento. Aqui, quando se fala que Noé era justo, ele sabia como se portar. Ele foi ali sendo ensinado. E ele precisava desse ensino. Ele precisava desse posicionamento. A palavra de Deus diz que Noé testemunhou enquanto construía a arca durante 120 anos. Durante 120 anos Noé foi ali, testemunhando de que Deus era misericordioso, de que Deus era bom, de que Deus havia de trazer um juízo, não porque Ele queria ver o mal de todo mundo, mas porque, infelizmente, a humanidade estava caminhando para aquela situação. A justiça de Noé não era dele próprio, mas foi aquilo que, através da graça de Deus, foi sendo colocado em seu coração. Ele foi sabendo se portar, ele foi sabendo se colocar, ele foi sabendo agir em meio à sua geração. Outro ponto, ainda no verso 9, diz que Noé era um homem justo e íntegro. Gente, uma pessoa íntegra é que tem o seu caráter transformado. É uma pessoa de boa índole, é uma pessoa de bom caráter. Ser íntegro envolve isso. E quando nos colocamos debaixo da graça de Deus, nós vamos mudando, o nosso caráter vai sendo transformado. Quando a justiça de Deus faz parte da nossa vida, juntamente com a graça dele, o nosso caráter é transformado. A integridade é desenvolvida como um estilo de vida, e as mudanças começam a acontecer. Ter o nosso caráter tratado e aprimorado pelo poder de Deus, isso traz restauração, traz a nossa comunhão. Muitas pessoas têm buscado ali ter, uma desenvoltura do seu caráter por conta própria.
Só que quando chega uma situação de conveniência, quando chega uma situação de escolha, e o caráter dela tem que ser realmente ali testado, aprimorado, a conveniência grita mais alto que o caráter. Agora, quando o caráter é transformado por Deus, você tem um padrão. Você tem ali um exemplo, você tem ali um modo, você tem ali uma forma, você tem ali uma maneira, você tem ali uma forma ao qual você se baseia. A integridade de Noé era baseado, estava firmando, estava sendo moldado devido à graça de Deus sobre ele, devido ao fato dele buscar a justiça de Deus. Olha mais uma vez a ordem, gente. Graça, justiça, integridade. É um desenvolvimento. Deus tem um plano. Quando nós falamos, gente, que Deus tem um plano para a tua vida, e eu acho que existe uma confusão muito grande na questão quando se fala isso. Eu acho que existe confusão dos dois lados. A confusão de quem fala e a confusão de quem ouve. A confusão de quem fala, né? Ah, Deus tem um plano na tua vida. Alguns confundem essa questão de ter um plano na sua vida, é você começar a vir na igreja. O plano que Deus tem para a sua vida é você começar a vir para a igreja. Pode até ser o pontapé inicial, mas não é esse o plano de Deus. Tá? O plano de Deus é mudar você. O plano de Deus é purificar você. O plano de Deus é dar a você condições para que você possa viver a eternidade com Ele. Esse é o plano de Deus. Então, existe muitas vezes a confusão. As pessoas dizem, não, Deus tem um plano na tua vida, vai lá na minha igreja, assim, assim. Começa a seguir ali, né? Aqui nós temos aqui uma trajetória, nós temos aqui vamos dizer assim, um roteiro, né, a ser seguido, um itinerário a ser seguido, passos, um processo a ser desenvolvido. Você começa a vir na igreja, passa do discipulado, depois vai passar para o encontro, vai para o encontro, depois pós-encontro, faz a escola de batismo, se batiza, e aí depois vai se envolvendo com a igreja. Esse não é o plano de Deus. Tá? Esse é um plano que nós desenvolvemos aqui para que você possa conhecer o plano de Deus, que é transformar a tua vida. Amém? Tá? Tudo isso que nós desenvolvemos aqui, né, discipulado, encontro, pós-encontro, classe de batismo e tudo mais, isso são estratégias para que você possa conhecer o plano de Deus. O plano de Deus não é esse. O plano de Deus não é você ir, né, participar da classe de discipulado, pré-encontro, encontro, pós-encontro, classe de discipulado de batismo e batizar. Não é esse o plano de Deus. O plano de Deus é mudar você. O plano de Deus é transformar o seu coração. Isso que nós fazemos aqui são ferramentas que ajudam você nesse processo. E por que eu falo isso? Porque se em meio a esse processo, Jesus volta, se você entender o plano de Deus que é mudar a tua vida, não importa se você já foi batizado ou não, não importa se você foi para o encontro ou não, não importa se você está participando do discipulado ou não, você vai para o céu. Amém? Está entendendo isso? Tá? Nós temos esse processo devido ao tempo, devido às condições que Deus nos dá para poder, mas sempre, em cada culto aqui, depende se você aceita esse plano de Deus, de transformar o teu caráter, e Jesus volta daqui a 5 minutos. Se você está entendendo que o plano de Deus é salvar você, transformar o seu caráter, transformar a sua vida, você vai para o céu, você vai para o arrebatamento. Sem passar por qualquer classe, sem passar por qualquer situação. Está entendendo isso? Amém? Então o plano de Deus é mudar você. É dar a consciência de que Ele vem para te salvar por meio de Jesus Cristo. Que Ele te ama. É a graça, você conhecer. Tudo começa pela graça de Deus. Fala, puxa vida, eu não mereço, mas Deus está me querendo. E eu aceito ser querido por Deus. Eu aceito me submeter a Deus. Eu aceito a me entregar de todo o coração a esse Deus. Meu querido, pronto. O que nós fazemos aqui, né, com tudo isso que eu falei, é apenas dar ferramentas para que você possa amadurecer. Mas não é esse o plano de Deus. Está entendendo, querido? Amém? Não quer dizer que você não deva participar. Claro que deve. Como disse, são ferramentas para você amadurecer. Vão ajudar você a ter uma desenvoltura. Vão ajudar você a ter um posicionamento. Vão ajudar você a alcançar mais do entendimento, do conhecimento da palavra de Deus. Né? Ajudar você a ter mais intimidade com esse Deus antes que aconteça esse grande dia que é o dia do arrebatamento.
Amém? Então, precisamos ter esse posicionamento de saber, queridos, que o nosso caráter deve ser tratado por Deus, deve ser ali moldado pelo Senhor. E começa pela graça, depois segue nós entendendo a justiça dele, não é a nossa justiça, é a justiça de Deus. Somos justos não porque decidimos ser justos, mas é porque a graça nos alcançou, o amor do Senhor nos alcançou, e a justiça dele começa a fazer parte da nossa vida, e isso também vai mexendo com o nosso caráter, vai mexendo com a nossa integridade, e nós vamos tomando uma postura diferente acerca disso. Ser íntegro é ter o caráter transformado. E isso faz parte da nossa convivência, da nossa caminhada rumo aos céus. Ainda no verso 9, uma coisa interessante que está aqui. E aqui está aquilo que eu falo sempre para vocês, do motivo pelo qual Deus já não nos leva para o céu, a partir do momento que nós aceitamos essa graça, aceitamos a Jesus Cristo, né? Eu sempre tenho dito para vocês aqui em várias ocasiões, e eu vou repetir novamente para que você entenda isso, tá? Seria muito mais fácil, seria muito mais prático, seria muito mais tranquilo, que a partir do momento em que você fala: Senhor Jesus, eu entrego a Ti a minha vida, seja o meu Senhor e o meu Salvador. Puf! Pronto, você estava no céu, né? Cercado de anjos, querubins, serafins, o trono da glória na sua frente, aquela coisa maravilhosa. Seria muito mais rápido, muito mais fácil, muito mais prático que isso acontecesse. E por que não acontece? Porque você tem que ser testemunha, para que outras pessoas que ainda não conhecem essa graça, não conhecem esse agir de Deus, não conhecem esse mover de Deus, possam conhecer. Olha o que diz o verso 9, né? Vamos ler ele desde o início. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Ele estava ali para testemunhar. Ele recebeu a graça de Deus e testemunhar. Fala: olha, gente, Deus tem misericórdia, Deus é bondoso, Deus é amor. Mas infelizmente por causa do pecado, vai haver realmente um grande dilúvio. As coisas realmente aqui vão ser transformadas. Vocês precisam entender, vocês precisam compreender. Noé levou 120 anos para construir aquela arca. Foram 120 anos testemunhando de que Deus é justo, de que Deus é íntegro, de que Deus é maravilhoso, de que a graça dele alcança a todos aqueles que queiram aceitar essa graça. Ele ficou ali para testemunhar acerca do amor, acerca da misericórdia, acerca da oportunidade de perdão que Deus concede. E se você é alcançado pela graça de Deus, além de começar a viver debaixo da justiça de Deus, ter o seu caráter transformado, ter uma vida íntegra, buscar ter uma vida íntegra, você deve testemunhar. Falar desse amor. Eu não merecia. Eu não merecia ser salvo. Eu não merecia estar andando com Deus. Eu não merecia ser agraciado por Deus. Eu não merecia, não tenho mérito nenhum. Mas Deus é misericordioso, e Ele é misericordioso com você também. Ele é misericordioso com você que ainda não compreendeu ainda. Ele quer também salvar a sua vida, Ele quer abençoar a tua vida, Ele quer levar você para uma eternidade junto a Ele. Noé estava agindo dessa maneira em meio aos seus contemporâneos. Isso mostra, gente, que é dar bom testemunho. Você ainda não foi para o céu tendo Jesus Cristo no seu coração. Você ainda não foi arrebatado aos céus. Você ainda não teve a sua vida findada. Porque Deus quer que você seja um testemunho vivo daquilo que Ele faz em quem aceita a salvação, em quem entrega a vida a Ele. Aqui, em meio aos nossos contemporâneos, em meio à nossa geração. E quando eu falo geração, querido, eu não estou falando aqui, né, dos novos, das crianças, dos adolescentes ou dos jovens. Eu estou falando de todos aqueles que estão vivos enquanto você está vivo. Esta é a sua geração. Não importa se você tem contato com um idoso, com um casal, com um adulto, com um adolescente, com um jovem, com uma criança. Essa é a nossa geração, ao qual nós precisamos testemunhar. É por isso que Deus não te levou para o céu ainda. Jesus está lá preparando o lugar, amém?
Ele falou isso para os discípulos: vou preparar-vos lugar, para que onde eu esteja, estejais vós também. E assim que eu preparar-vos lugar, voltarei e levarei vocês comigo. Ele só não levou ainda, não porque o lugar não está preparado, é que você ainda tem muito o que fazer aqui. Nós temos muito o que fazer aqui. Nós temos muito ainda que testemunhar entre os nossos contemporâneos. Temos muito ainda que anunciar e falar que existe um Deus que salva, que existe uma vida eterna, que existe um reino dos céus. Quero lembrar vocês as primeiras palavras de João Batista, as primeiras palavras de Jesus nos seus ministérios: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. Então, meu querido, dê bom testemunho, vivifique, exemplifique, passe adiante o que Deus tem feito com você. E queridos, é preciso que isso seja algo contínuo. O finalzinho do verso 9 diz assim: Noé andava com Deus. Querido, presta atenção numa coisa muito importante. Não é porque Deus fez alguma coisa em você, tá? Ou para você, realizou algo no seu coração, na sua vida, sei lá, fisicamente, espiritualmente, não importa, que a coisa barrou por aí, parou por aí. Deus continua a operar e quer continuar a operar através de você. Mas para que isso ocorra, você precisa andar com Ele. Aceitei a salvação, já tenho aí, no caso, um posicionamento bastante claro acerca da justiça de Deus, não faço o julgamento pelas minhas maneiras, pelo meu jeito de ver as coisas. Procuro realmente deixar Deus moldar e moldar o meu caráter. Já testemunhei para todos aqueles que estão próximos a mim, já falei, uns quiseram, outros não quiseram, mas eu já testemunhei, fiz a minha parte, pronto, Senhor. Não. Noé andava com Deus. Ele não parou de andar com Deus quando Deus deu todas as normas para ele e ficou por aí. Não. O andar com Deus é algo contínuo. Aqui não fala que Deus andava com Noé. Aqui fala que Noé andava com Deus. Deus estará sempre disponível para você. Deus estará sempre acessível a você. Mas é você que tem que ir em direção a Ele. É você que tem que acompanhar Ele e não Ele acompanhar você. E como é que faz isso? Tendo comunhão com Ele. Andando, ouvindo, aprendendo, recebendo do Senhor. Que possamos aprender a andar com Deus, estar em plena comunhão com Ele. Quando se convive, gente, muito com uma pessoa, o que acontece com isso? Você começa a pegar as características dessa pessoa, não é? Tem alguns casais aí que são até parecidos fisicamente, de tão junto que anda. Mas eles começam a ter as mesmas coisas. Você fala com um, parece estar falando com o outro. A mesma coisa deve ser desenvolvida entre você e Deus. Você deve começar a absorver as características de Deus. A bondade, a misericórdia. Tudo aquilo que de bom Deus oferece, você começa a absorver e começa a passar isso. Começa a vivenciar isso, começa a colocar isso em prática. Andar com Deus, em comunhão com Deus é isso. Se andarmos com o mundo, nós vamos ter as características do mundo. E se nós queremos nos preparar para o céu, nós temos que aprender a andar com Deus. A estar com Ele. E você começa a andar com Deus, querido, tendo comunhão. Noé andava com Deus, partiu de Noé, falou, não, eu vou andar com Deus. Noé, você é maluco, Noé? Nem chover chove, você está construindo um barco aqui para quê, meu filho? Não tem nem rio aqui perto. E por que um barco desse tamanho? Você é doido. Você virou um velho caquético.
Está totalmente fora de si. E ainda envolveu a sua família, seus filhos também estão tudo pirado, porque está tudo fazendo o que você está fazendo. Não, eu estou andando com Deus. Não importa as contrariedades, não importa as oposições. Ele continuava a andar com Deus. Não importa o que Deus já havia falado no coração dele, não importa o que Deus já havia preparado no coração dele através da graça, através da misericórdia, através da bondade. Não importa o quanto Noé já tinha recebido de Deus, não importa o quanto Noé já tinha sido transformado por Deus, ele decidiu e continuava a andar com Deus. E essa é a nossa posição que devemos assumir. Ter comunhão com Deus, andar com o Senhor, absorvermos as características dele. E aí, amados, vamos para o verso 22, né? Assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. E aqui está um ponto interessante, né? Submissão e obediência. Queridos, muitos reconhecem a soberania de Deus, reconhecem a graça de Deus, o amor de Deus. Muitos apreciam a justiça de Deus em suas vidas. Muitos procuram e deixam Deus transformar o seu caráter. Muitos dão um bom testemunho e até andam com Deus. Essas pessoas, em um aspecto geral, elas têm ali uma vida até mesmo exemplar. Até o momento em que tem que se submeter e obedecer às orientações e os mandamentos de Deus. Até quando determinada situação que Deus apresenta bate de frente com a conveniência dela. Aí a coisa fica complicada. Entende sobre a graça de Deus, entende sobre a justiça de Deus, a integridade de Deus, sabe dar bom testemunho, anda com Deus, faz aquilo que está ali se orientando ali, viver com Deus, tal. Mas na hora que vem uma ordem, na hora que vem uma direção, na hora que vem algo que Deus estabelece, em que bate de frente com a conveniência da pessoa, ela dá um passo atrás e não é bem assim. Não precisamos ser tão radicais. A Bíblia diz, amados, que Noé fez consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Gente, você consegue imaginar o trabalho que foi fazer um barco daquele tamanho? Você consegue imaginar isso? Nós estamos aqui já já estamos com mais de 18 anos construindo essa igreja. E a arca, mas ela tem as dimensões aqui, eu não me recordo agora. Mas acho que tem, se não me engano, são 3 de largura, seriam 3 igrejas em largura, e acho que mais 5 ou 6 em comprimento. Era um senhor de um Titanic, mas feito por Deus, viu? Não contra Deus. Era enorme. Imagine esse homem, juntamente com 3 filhos, obviamente as esposas dos filhos, juntamente com a esposa de Noé, ajudaram em alguma coisa. Mas imagine a obra que foi fazer aquilo. Imagine, não somente a obra em que foi realizar, foi, no caso, desenvolver um barco, uma barca naquele tamanho, mas com o propósito que Deus havia falado. Não é, o negócio é o seguinte, eu vou pedir para você construir aqui uma grande arca, A gente fala de barco para poder dar uma ideia mais ou menos, mas não era um barco. A arca de Noé não foi feita para navegar, ela foi feita para flutuar, só. Tá? Ela não tem leme, não tem ali como é que chama o negócio lá? Timão, né? Não tem aquilo ali. Então, ela não foi feita para navegar, ela foi feita para flutuar. A gente chama de barco para ter uma ideia mais ou menos do que é aquilo, Agora imagine o propósito pelo qual Deus chega para Noé e fala: Noé, só construir um negócio assim, desse tamanho, nessa dimensão,
porque eu vou mandar um grande dilúvio de águas, vai chover, mas de arrebentar o negócio aqui. Vai inundar tudo, até as mais altas montanhas vão ficar submersas. E tem mais. Você está construindo esse negócio desse tamanho porque eu vou enviar para você os animais em pares, em casais, né? Para que eles possam ficar com você na arca, para que você possa. Gente, nós lemos, né, a história de Noé, nós sabemos do final da história. É fácil, né? Para nós é fácil entender, acreditar. Mas imagine para Noé na época. Imagine Noé falando com a sua esposa. Bem, o negócio é o seguinte: Deus mandou construir um barco gigante. Ele vai inundar tudo isso daqui. E nós vamos construir esse barco para salvar não somente a raça humana, nós 8 aqui, né? Eu, você e mais os filhos e as noras, mas também todos os animais. Gente, sinceramente, aos olhos humanos, isso é coisa de louco. Não é? E quantas vezes Noé foi chamado de louco, eu fico imaginando. Ele começou a montar aquela estrutura, começou ali, pegar madeira daqui, cortar dali, martelar colar. Meu, que loucura. Que loucura que é aquilo. Mas ele não parou. Muitas vezes Deus fala para nós que nós devemos fazer determinadas coisas, e muitos, embora conheçam da graça de Deus, justiça, integridade, dão bom testemunho, andam com Deus, mas na hora que vem algo que Deus os desafia, eles não querem. E eu sei que parece ser um pouco difícil, né? Você que está aqui nessa noite, dizer, mas, poxa vida, essa pessoa está, né, entendendo sobre a graça de Deus. A pessoa, ela começa a viver debaixo da justiça de Deus e ter esse comportamento também de justiça. A pessoa começa a ter o seu caráter mudado por Deus. A pessoa, devido a isso, ela começa a dar bom testemunho. Ela começa, no caso, realmente a anunciar que Deus é misericordioso porque alcançou a vida dela. E ela começa a andar com Deus. Não tem dificuldade nenhuma dela obedecer. Tem. E sabe por que tem? E quer um exemplo de como tem? Você que está aqui nessa noite. Se você acha que é tão fácil obedecer a Deus, por que você não entregou sua vida para Jesus, para valer? Por que você não deixa Deus dirigir a sua família e você acha que é você que dirige melhor que Deus? Você tem aí conhecimento bíblico, tem aí, no caso, experiência de vir aqui. Por que você não se compromete com a igreja de Cristo? Se você acha tão fácil obedecer a Deus, você acha tão fácil se submeter a Deus, então por que você não faz tudo, consoante a tudo o que Deus lhe ordena? Quando Deus fala para você, larga esse pecado, larga essa atitude, larga esse comportamento, largue essa situação que você está vivendo que é errada, por que você não obedece? É fácil, amados, nós dizermos, não, poxa vida, reconheço a graça de Deus, a justiça de Deus, a integridade de Deus, eu dou bom testemunho de Deus, eu ando com Deus. Mas quando Ele pede algo que bate de frente com a nossa conveniência, nós não obedecemos, nós não nos submetemos, nós não nos rendemos. Por quê? Porque mexe com a nossa conveniência. Esse negócio de ir para a igreja, eu tenho os meus amigos, eu tenho as minhas amizades, eu tenho os meus colegas, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. Esse negócio de ficar aí participando de tal coisa, assim, não é para mim. Poxa, então não fala que é fácil obedecer, porque não é. Porque se fosse, você obedecia. Se fosse, você abria a mão. E a grande dificuldade de as pessoas não obedecerem e não se submeterem a Deus é porque elas não querem abrir mão do seu conforto, não querem abrir mão do seu comodismo, não querem abrir mão da sua atitude, do seu posicionamento, daquilo que elas acham que Deus vai tirar delas, e Deus não vai tirar nada de você, a não ser que esteja errado.
As pessoas muitas vezes elas falam que é fácil se submeter, obedecer a Deus, mas não fazem isso. Não seguem consoante a tudo que Deus lhe ordena. Mas se nós queremos, gente, nos preparar para o céu, nós precisamos começar a rever a nossa agenda, o nosso comportamento, os nossos compromissos, aquilo que está envolvendo a nossa vida. Muitas vezes as pessoas não querem abrir mão de uma situação na área do trabalho, na área conjugal, na área familiar, na área ministerial. Exatamente porque é uma conveniência. Mas Deus está falando, meu filho, você está colocando isso como um ídolo, está colocando isso como algo que você está idolatrando. Arranca isso da tua vida. Não, eu aguento. Quando você anda com Deus, as pessoas acham que é fácil obedecer a Ele. Se é fácil, então obedeça. Nós terminamos aqui, nós lemos o verso 8 e o 9. E depois nós lemos o verso 22. No verso 22, amados, Noé já tinha passado ali já um bom tempo construindo aquela arca. E diz ali no verso 22: e fez Noé consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Não quer dizer que a tarefa foi fácil, mas ele fez tudo conforme Deus havia dito. E é nesse ponto que muitas vezes nós falhamos. É muito bom reconhecer a graça de Deus. É muito bom sermos moldados para que nos tornamos mais justos, conforme Deus é justo. É muito bom ter o nosso caráter transformado. É bom testemunhar daquilo que Deus fez na nossa vida. É bom andar com Deus. Mas nesse andar com Deus vem a orientação, vem muitas vezes a necessidade de se submeter a algo que vem de encontro, né? Aliás, vem até mesmo contra a nossa conveniência. E aí? Como é que fica? E é isso que eu quero que você comece a avaliar nessa noite. Eu gostaria que você fechasse a sua Bíblia, você fechasse os seus olhos e você pensasse sobre essa questão. Fazer tudo consoante aquilo que Deus ordenou. Fazer consoante a tudo o que Deus lhe ordena. Até onde você está disposto a fazer isso? Até onde a sua fé, né, a sua proclamação de fé, até onde você está disposto a seguir em submissão e obediência a Deus, em fazer consoante a tudo o que Deus tem lhe ordenado? Nós queremos ser abençoados, queremos ser restaurados, queremos ser libertos, queremos que Deus venha realizar grandes proezas na nossa vida. Mas e aí? Como é que fica a sua submissão? Você está disposto a fazer tudo o que Deus orienta? Está disposto a fazer tudo o que Deus ordena? E eu não vou pedir para você levantar a mão, porque não quero constranger ninguém. E nem o Espírito Santo. Aliás, o Espírito Santo ele constrange, está constrangendo você no seu coração. Mas ele não precisa demonstrar isso para ninguém. Eu sei que o Espírito Santo está tocando no teu coração, como está tocando no meu também. Não pense que é fácil para mim como pastor, simplesmente ali obedecer. Não, tem coisa que eu tenho que me esmurrar, como diria o apóstolo Paulo, para poder me endireitar. Não é tarefa fácil, gente.
A gente pensa muitas vezes que é fácil. Ah, não, obedecer a Deus. Até o momento que Ele pede algo que bate de frente com a tua conveniência. Bate de frente com algo que você fala, poxa vida, mas eu não posso abrir mão disso. Não, mas isso é muito bom para mim, isso é muito precioso para mim. E aí como é que fica? Pensa um pouquinho sobre isso, meu querido. Eu estou dizendo já há alguns dias, já tem um bom tempo, já faz várias semanas. Deus está nos preparando para o céu. Você está preparado? Está se deixando ser preparado? Avalia isso no teu coração, meu querido. Vai pensando um pouquinho, você e Deus. Como eu disse, não vou pedir para ninguém levantar a mão, não vou pedir para ninguém vir aqui à frente. Isso é uma coisa, você e Deus aí, ó. Ele está com você aí, Ele está no teu coração. Independente de como está a tua vida, Ele está aí com você, ó. O Espírito Santo de Deus é onipresente. Ele está aqui em cada coração. Como Ele faz isso, eu não sei. Mas eu sei que Ele faz. Ele está falando com você. Essa guerra aí na tua mente está em o Espírito dele, né? Tocar no teu espírito. E o teu espírito está aí lutando contra a carne. Então começa a avaliar isso. Fazer consoante a tudo o que Deus lhe ordena. Você está preparado para isso? Muitas vezes você vai ter que abrir mão de muita coisa. E às vezes você vai apenas ser remanejado. Eu não sei. E na verdade eu nem quero que Deus venha trazer nenhum tipo de revelação nesse sentido. Porque eu não quero induzir você. Eu quero deixar que você e o Espírito Santo, vocês se resolvam. Vocês se entendam. Porque é Ele que vai convencer você, não sou eu. É Ele que vai falar o teu coração, não sou eu. O que eu disse até agora foi debaixo da direção desse Espírito Santo. Mas o que Ele está falando no teu coração é Ele que está fazendo. Fazer consoante a tudo. Fazer conforme a tudo o que Deus lhe ordena. Oh Jesus. A palavra parecia ser tão boa, né? Estava tão bom o negócio da graça de Deus, justiça de Deus, caráter transformado por Deus, dar bom testemunho de Deus, andar com Deus. Oh Jesus, trabalha em nossos corações, Senhor. Deus não está querendo frustrar você não, querido. Eu disse no começo dessa ministração que o propósito de Deus é nos amadurecer. Ele não quer você ali como um qualquer sendo levado por qualquer vento de doutrina, qualquer coisinha, qualquer movimentinho ali, pronto. Não, Ele quer formar você. Ele quer formar você. Porque Ele quer você no céu. E Ele quer pessoas formadas lá no céu. Então deixa Ele te formar, meu querido. Se tem alguma coisa difícil, que está complicado para você obedecer, se submeter, entrega para Ele. Eu vou dizer uma coisa para você aqui. Nós não, a não ser quando o Espírito Santo orienta, né? Mas não estamos fazendo aqui nenhum drama apelativo. Ah, se você não tomar uma decisão hoje, você está perdido. Não. Mas leva isso no seu coração, meu querido. Se está difícil você
fazer consoante a tudo que Deus te ordena, ou que já tem te ordenado, leva isso no seu coração e fala: Deus, deixa eu pensar mais sobre o assunto. Eu sei que parece ser um negócio meio doido que eu estou falando aqui, né? Porque muitas vezes nós observamos aí as pessoas falando de uma forma: não, se você não aceitar Jesus agora, meu filho, você está perdido, o negócio agora está arruinado, viu? Vai que acontece uma desgraça na tua vida. Não, eu creio que isso não vai acontecer. Senão o Espírito Santo iria falar diretamente aos nossos corações. Mas você pode levar isso no seu coração, meu querido. Nós estamos apenas começando um final de semana que nós chamamos de abençoado. Amanhã haverá uma outra ministração. Domingo, uma outra ministração. Eu só peço que você não fique empurrando com a barriga. Não fique demorando para decidir em realmente fazer consoante a tudo que Deus te ordena. Não fica adiando, não fica brincando com Deus. Eu só te peço isso. Eu não estou fazendo nenhum apelo que se você não tomar decisão hoje, amanhã vai ser tarde demais. Não estou falando isso não. E nem quero que seja dessa maneira. Eu oro para que não seja dessa maneira. Porque Deus quer que você tome decisão, não por causa de um medo, não por causa de uma pressão externa, não por causa de um agir ali apelativo, mas Deus quer que você tome a decisão quando o Espírito Santo toca no teu coração, e você toma a decisão porque Ele tocou no teu coração. Porque você sentiu o amor dele e fala: meu Deus, como é que eu não posso obedecer? Como é que eu não posso me submeter a tão grande amor? Então, se você não tomar decisão hoje, pelo menos guarda no teu coração, meu querido. Só que não pense que você tem todo o tempo do mundo. Por favor, não pense que você tem todo o tempo do mundo. Mas você leva isso para o seu coração. Vai conversando com o Senhor. Vai pedindo para que Ele venha agir em você. Trabalhar em você. Pede para Ele dar continuidade nisso que Ele está lançando, nessa semente que está sendo lançada no teu coração hoje. Pede para Ele dar continuidade. Pede para Ele fazer brotar essa semente e você possa fazer o que tem que ser feito de maneira correta. Conversa com Ele. Fala com Ele. Agora, se você está tomando a decisão hoje, meu querido, lá no céu está sendo uma festa que eu vou te contar. Pensa com carinho. Vai orando, vai falando com o Senhor. Vai agindo diante dEle aí. Vai entregando a Ele. Fazer consoante a tudo o que Deus ordena. Oh, glória! Que você faça isso com sabedoria. Que você tome essa decisão sabendo o que você está fazendo. Porque Deus está te preparando para o céu. Oh, aleluia! Glórias a Deus. Aleluias. Vai colocando a sua vida no altar de Deus. Aí sentado mesmo, vai orando, falando com Deus. Provavelmente Deus já tem falado ao seu espírito, pedido algo a você. Esteja pensando aquilo que Deus tem pedido a você, aquilo que Deus tem falado com você. Assim como Deus chegou a Noé e falou com ele, e apresentou um plano a ele, e fez um pedido a ele. Deus tem falado com você. Deus tem ministrado na sua vida. O Espírito Santo tem falado com você. Então comece a pensar nisso. Comece a pensar o que Deus tem pedido a você. Como você tem correspondido a Deus. Como tem sido o seu relacionamento com Deus. Nesse momento você possa ter esse tempo para refletir, para pensar, para avaliar o seu coração.
Teus olhos revelam que eu nada posso esconder e não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo tu sabes de mim, quando sondas o meu coração. Tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que é tua fidelidade que leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que o teu olhar sobre mim me enche da paz. Aleluia. Se coloca de pé no seu lugar, amém? Vamos estar orando. Se coloca de pé, coloca a mão no teu coração. Esteja realmente entregando tudo ao Senhor nessa noite. Esteja fazendo a tua aliança com Deus, de obedecer o Senhor. Esteja fazendo uma aliança com o Senhor, de estar na presença dEle, andando com Ele. Que você deseje no teu coração andar com Deus. Que você deseje no teu coração obedecer ao Senhor. Faça a tua aliança com Deus, assim como Noé fez uma aliança com Deus. Faça você uma aliança com o Senhor nessa noite, em ser um filho obediente, em ser um filho que honra o Senhor. Vale a pena quando nós decidimos andar com Deus. Vale a pena quando nós resistimos o nosso eu, resistimos o nosso pecado, resistimos as nossas provações e declaramos que queremos obedecer. Seguimos um caminho com Deus. Que nessa noite você tome essa decisão no teu coração. Que nessa noite você saia daqui com essa convicção de ser um filho obediente, de amar ao Senhor, de dizer não àquilo que está te corrompendo, a dizer não àquilo que está te afastando de Deus, aquilo que está tirando você da presença de Deus. Diga não, fala, eu não quero mais isso na minha vida. Eu vou obedecer ao Senhor, eu vou andar com Deus. Deus vai honrar você. Deus, Ele é maravilhoso. Deus, Ele nos ama e Ele tem algo maravilhoso para cada um de nós. Os planos de Deus são tremendos para cada um de nós, como foi ministrado nessa noite. Planos eternos, planos para a eternidade. Não são uma circunstância, não é um plano de momento, é para a eternidade. Então se renda ao Senhor nessa noite. Pense na sua eternidade com Deus. Pai amado, nós adoramos o Teu nome, ó Deus. Deus, nós confessamos diante do Senhor que muitas vezes é difícil obedecer ali 100%. Confessamos diante do Senhor, ó Deus, que muitas vezes, ó Pai, nós encontramos dificuldades para obedecer, ó Deus. Mas nessa noite, ó Deus, nós declaramos que queremos obedecer, Senhor. Que desejamos andar com o Senhor. Pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo ministre aos nossos corações. Pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo nos dê força nas nossas fraquezas. Nos dê força, ó Pai, quando nos sentimos fracos, abatidos, ó Deus. Que nós, ó Pai, sejamos fortalecidos em nossa fé. Que nós possamos nos levantar, ó Deus, e declarar, ó Pai, uma aliança contigo nessa noite. Que possamos, ó Deus, firmar, ó Pai amado, os nossos passos para andar com o Senhor, andar na Sua presença e fazer aquilo que Te agrada, meu Deus. Fazer aquilo, ó Pai, que está diante dos Teus olhos, que é agradável ao Senhor. Pai, assim como nós desejamos receber
aquilo que é agradável de Ti, a como nós desejamos, ó Deus, receber o melhor do Senhor, como nós desejamos, ó Deus, ser abençoados pelo Senhor. Nós também queremos entregar o melhor ao Senhor, queremos nos render ao Senhor, dar o melhor de nós para o Senhor. Por isso, ó Pai, recebe nessa noite as nossas vidas. Pai, recebe cada um que está aqui diante do Senhor nessa noite. Cada um, ó Pai, que deseja obedecer ao Senhor. Cada um que deseja firmar uma aliança contigo, Deus. Em nome de Jesus, apresentamos essas vidas no seu altar. Esses que estão orando, esses que estão declarando que querem ter uma aliança contigo, que querem obedecer ao Senhor. Que teu Espírito Santo agora fortaleça. Que teu Espírito Santo ministre sobre essas vidas, ó Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor possa levantá-los, ó Pai amado, e eles possam estar caminhando para frente, ó Deus. Não voltando para trás, mas seguindo em frente, ó Deus. Cumprindo o teu propósito em espírito de obediência e temor ao Senhor. Pai, nós declaramos a bênção do Senhor sobre a tua igreja. Declaramos a bênção do Senhor sobre aqueles que temem ao Senhor, sobre aqueles que querem obedecer ao Senhor, querem abrir mão do seu pecado, querem abrir mão das suas vontades próprias, querem abrir mão daquilo que está afastando eles do Senhor. Nós declaramos a bênção do Senhor sobre essas vidas, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus. Que cada um que está aqui, ó Pai, orando, clamando, se rendendo ao Senhor, saia daqui, ó Pai, obedientes ao Senhor, como filhos amados, ó Pai, da presença do Senhor, andando com o Senhor. Em nome de Jesus, abençoa a tua igreja, Deus. Abençoa as vidas que estão aqui. Em nome de Jesus. Aleluias. Aplauda o Senhor Jesus.